Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro. Você me encontra lá no X por Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre energia solar, soberania individual no século XXI. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, só para constar, você também vai me encontrar no Twitter, no @investidordesk, DESC, porque não coube descentralizado. Bom, vamos falar sobre a questão, né, da energia solar, um pouquinho de placa solar, um pouquinho de bateria, como que o Brasil também mexe com isso, e também o caso da Europa, né? Você postou sobre isso recente, né, Hugo? Pois é. Felipe, cara, assim, eu como grid, ou seja, como algo para um país ter como matriz energética, solar e eólica são muito ruins, porque eles são intermitentes, né? Eles desequilibram o grid e eles não atendem demandas pontuais, né, de geração de energia. Então ele vai gerar, né, no caso da solar, com uma maior previsibilidade, no caso da eólica ainda menos, né? Mas você fala que é ruim para um país em que sentido? Se fosse a nível nacional, né, que você fala. Isso, como Ah, tá. matriz energética, Tá. entendeu? De geração de energia. Então, para país é muito ruim. Agora, para indivíduos, a coisa já se torna muito mais interessante. O painel solar painel solar e a eólica ela tem uma limitação maior para residencial porque ela precisa de uma condição de ventos e não é todo lugar, né? Então assim, ela tem ela tem menos aplicação de local do que a própria solar, né? Que tem uma área muito maior. Mas para indivíduo ela já é uma solução interessante. Muitas vezes não para o indivíduo desligar-se completamente da rede. Não é esse o ponto, mas para ele depender minimamente e principalmente, né, nos atuais momentos do mundo, dado a essas políticas públicas ruins em termos de geração de energia, permitir que ele sobreviva com a falta de energia ou com possíveis problemas que alguns estados e países fizeram com escolhas ruins de grid de energia, né? Por exemplo, na Alemanha você está pagando 30 centavos de euro quilowatt, o que é completamente absurdo de se Mas isso é imaginar. caro que você fala? Caríssimo, Quanto que seria um caríssimo. valor barato? Assim, um valor acessível? Valor barato e acessível, vou dizer como é nos Estados Unidos. 8, 9, Tá. até menos, dependendo. Centavos de dólar, né? Então, 30 centavos de euro, você está falando mais de 3, entre 3 e 4 vezes quase, né? Uma energia. Então, acaba consumindo e tomando uma parcela relevante de salário da população para pagar escolhas ruins, né? A Alemanha tinha uma matriz energética toda bonitinha nuclear e resolveu trocar isso por fontes supostamente renováveis e quem está pagando o preço disso são as pessoas. Mais uma vez, né? Mais uma vez isso acontece. Mas assim, será que a adoção, por exemplo, de uma energia solar como fonte, né? Vamos botar a placa solar, todo mundo, meter placa solar em todas as casas. Será que isso resolveria, no sentido de baixar preço ou tornar as pessoas um pouco mais soberanas nesse sentido de te dar
não vou dizer 100%, né, mas tirar do Estado, né, a carga de, às vezes, sei lá, 80% da energia que você consome, você acha que isso daria nível populacional? É possível. Eu não digo assim de fazer fazenda de mineração, fazenda de energia solar, não, sabe? Às vezes assim, você botar no topo de um prédio, você botar em locais que realmente são propícios para ser colocado a questão de um painel solar, sem alterar em nada o restante. Talvez assim, às vezes a gente cobriria, sei lá, que fosse 50% da demanda por energia já era algo bom, né? Se tirar, sei lá, 50% do imposto sobre energia, nada mal, né? Falou um bom ponto, né? Não que seria feito, né? Mas enfim. Populacional, assim, se todo mundo adota, você deixa o Estado com uma fonte de arrecadação piorada, né? Assim, não sei se você já pegou a sua conta de luz, mas pega a próxima que vier, seja você, seja o nosso ouvinte, olha o quanto você paga de imposto. Ah, eu já tive Você paga desprazer de dar essa imposto bosta. na distribuição, você paga imposto na geração, você paga, né, aqueles impostos de cascata. Então, assim, você recebe um pouco de energia pagando um monte de imposto. Isso não é diferente em qualquer jurisdição. Então, você tem aqui uma pequena isenção, que você paga 6% de IVA, depois só para 23% e tal, né? Mas eu vejo, cara, hoje a energia elétrica como uma espécie de lenha do século XXI, sabe? De permitir que isso entre na casa das pessoas, né, a fotovoltaica, e seja útil no dia a dia. Você tem dois grandes modos, no geral, hoje, de colocar painéis solares. O primeiro é você coloca o painel e ele alimenta a rede e o que ele sai de você, basicamente, você está usando aquilo que está sendo produzido naquele momento. Só que você é abastecido pela rede. Então, se a luz da sua casa, se falta energia na sua casa, na companhia, vai faltar energia na sua casa mesmo tendo os painéis, e eles estando produzindo. Uai, Porque eles sem não bateria, né? sem bateria. Ah, tá. Sem bateria e sem o tipo de disjuntor, sem o tipo, desculpa, de inversor que alimenta a sua casa. Então ele tem uma alimentação muito restrita, como se ele estivesse alimentando a rede e a rede alimentando a sua casa com desconto, entendeu? Então é só meio que lá embaixo é só a mudança disso de inversor da energia que está entrando e saindo, é o bidirecional, o leitor bidirecional. Então, se faltar na energia na rua, vai faltar na sua casa. O outro é quando você coloca um inversor dentro com um sistema de backup. Ou seja, esse sistema de backup é um disjuntor que, se cair na rua, ele automaticamente desliga e faz com que o circuito da sua casa funcione de maneira independente da rua. Isso é doido. Entendeu? Então, ele é como se fosse uma barreira. Né? Ele deixa e aí você funciona. E você pode funcionar não só com a energia que você está produzindo no momento, mas como baterias que você pode colocar na sua casa. O Brasil tem umas coisas engraçadíssimas de pessoas comprando baterias de carro de perda total elétricos e transformando isso num sistema de backup caseiro. Sim, é possível? Sim, é possível. Mas os critérios de segurança dos vídeos que eu vejo são, no mínimo, engraçados de ver, né?
Vê dos outros, né? Então, assim, as pessoas vão lá, tal, eu vou instalar aqui, pum, bota debaixo de um negócio de um forro de madeira. Porra, tem um puta de um espaço, põe lá no fundão, entendeu? Então, poderiam fazer escolhas melhores, mas isso é possível, é até viável e uma boa sobrevida para as próprias baterias de carro, porque a exigência de um uso doméstico é muito menos intensa do que um uso no veículo. Mas tem o inconveniente da bateria ser pesada, ser proporcionalmente grande, né? Então, se você tem esses inconvenientes, tá? Mas ainda assim é um sistema bem possível, bem elegante e que atende muito bem isso, gerando assim momentos em que você gera praticamente 100% da energia que você consome. E, obviamente, no Brasil um pouco menos, mas em regiões mais de clima temperado, existe esta variação grande de época do ano, né? Que no verão você vai gerar muito mais e no inverno vai gerar muito menos. Né? Então tem essa sazonalidade prevista, né? Por isso que é bem difícil você viver completamente off-grid, principalmente numa matriz europeia, né? Então tem casos aqui, tem youtuber que faz isso, casa com família, mas aí ele tem, obviamente, outras fontes energéticas em casa. Então, é um fogão a lenha, esquentador de chuveiro a gás, né? Então, assim, ele depende de outras matrizes e, mesmo assim, ainda precisa conectar o inversor dos painéis a um gerador a combustível, né? Para momentos de dias nublados no inverno, entendeu? Que gera-se muito pouco. Seria fácil você aplicar algum negócio de eólica em casa ou não? Então, não é difícil. Os inversores hoje, eles têm mais de um ramal de saída. Então, por exemplo, o inversor que eu tenho em casa, ele tem 3 ramais. Então, eu posso ligar ele a 3 ramais de painéis solares ou de eólico. Ele não faz essa diferenciação. Né? Ele vai ver assim, tem energia, está produzindo, está chegando a mim. Né? Eu não tenho certeza se eu não poderia ligar na série, ao invés de ligar mais uma placa, eu ligar um eólico. Eu tenho quase certeza que sim, se a voltagem for a mesma. Qual que é o problema do eólico? É que ele depende de regiões que precisa ter vento. Imagino que tem que estar mais alto também, né? E, tem que estar mais alto. Então, assim, você olha os mapas, ele começa a ficar interessante a pelo menos 500 metros acima do solo, do mar. Nossa Senhora! Ou frente ao mar. Né? Tem aquela... Então, assim, ou é na beira do mar, ou é pelo menos acima de 500 metros. É um pouco mais difícil, né, então você fica meio limitado. Assim, para um cara que mora no meio da montanha, ainda pode ser interessante, que aí o negócio realmente vai gerar o equivalente a um painel solar, né? Assim, ele gera o equivalente a um painel com a mesma potência. Então, se você tem um eólico de 600 watts, ele vai gerar por ano, na média, num bom local, na média, o equivalente a um painel solar igual. Qual é a vantagem de você poder combinar os dois? É que você gera energia à noite, né? Que é um momento que o painel não está gerando. No caso de um sistema com baterias, você ameniza o uso dessa bateria durante a noite. Né? Mas, por outro lado, você está abrindo mão de uma vaga de um painel também. Então, você tem isso. Então, ele vai gerar talvez menos durante o dia, mas vai ser um pouco mais constante. Em regiões que cabem,
Cara, super legal você ter, né? Assim, num conjunto, ao invés de você ter, sei lá, 15 painéis solares, você ter aí 2 ou 3 eólicos, você está gerando um pouco à noite também. Enfim, no final das contas, vai dar mais ou menos a mesma coisa, mas o seu uso fica mais diluído, por assim dizer. E Né? É tipo importante assim, você tirar à noite para não, não depender tanto das cargas de bateria também. e outra coisa, será que a gente conseguiria traduzir, talvez, em quantidade de placas ou em valores, o que que seria comum, né, assim, viável para, pô, sei lá, uma família ou duas pessoas, para às vezes conseguir passar alguns dias, tipo assim, em termos de investimento, sabe? Eu Tipo assim, qual tenho, que é o custo dessa soberania, entendeu? eu tenho valores europeus só, cara. Eu não sei quanto isso custa no Brasil. Mas eu te diria que a partir de uns 5, 6 mil euros você tem um negócio interessante já. Nossa senhora, 30 mil Para reais? alimentar uma casa com uma certa soberania de uma casa comum, né? Então eu estou falando assim, você aquece a água com gás, né? Fogão a gás, então, né? Algo nesse sentido. Também vai se pagar aí em 10 anos, 8, 10 Ah, anos. tá. Então a gente tem um retorno de custo também relativamente longo, né? Um investimento mais longo, né? É, eu fiz eu mudei todo o modal da minha casa para elétrico. É tudo elétrico, fogão, forno, água, porque aqui eu dependia de bujão de gás para esquentar e eu preferia gás encanado, como não tem. Então eu fiz isso, mudei tudo. Obviamente que eu não gastei muito mais que isso, mas porém eu tô com um payback estimado, ainda mais agora com os ar-condicionados, em 7 anos. Né? A ampliação que eu fiz agora, recente, ela já com o que eu já economizei, ela já está praticamente metade paga. Né? Com o que eu já economizei antes, né? Que eu fiz uma expansão agora, instalei no final do ano, né? Outubro, novembro, e agora eu fiz uma segunda, 6 meses depois. Então ela está metade paga, essa expansão. E até o final do ano ela deve estar inteira paga. Então já é uma. Aí eu fico só com o principal ainda para pagar. Mas é algo que você planeja fazer, entendeu? Então, assim, eu tenho bateria não só por isso, mas eu não quero falha de energia, né? Se eu estou aqui gravando esse importantíssimo podcast, a luz cai, eu continuo gravando normalmente. Né? Eu tenho sistemas e sistemas de sobressalência. Né? Eu tenho a bateria e as fontes de ligar os roteadores são todos tem bateria também. Ele segura em cima de qualquer pico e tal, tem segurança de pico de energia, de geração e tal. Então é da rua. Né? Eu tive um problema com o inversor por causa disso, queimou o inversor na garantia, trocaram tudo. Mas eu tive esse problema porque deu um pico de voltagem na rua e aí queimou o inversor. Eu botei um sistema DPS de proteção. O Então, da rua queimou o seu dentro de casa? Ixi, Maria. porque o inversor ele faz tudo, né? Ele controla tudo. Ele controla o quanto puxar da rua, ele controla dos painéis e ele direciona ou puxa da bateria ou carrega o excedente na bateria. Então, ele é um super gerenciador, ele lida com tipos de corrente elétrica diferente de vários níveis. Então, aconteceu isso. Quando eu descobri que foi, já mandei instalar logo um sistema de proteção, porque para mim
vale muito mais a pena eu ter um sistema de proteção que segure do que eu ficar praticamente um mês sem o sistema funcionar inteiro. E tem uma autonomia relacionada a isso, tipo assim, geralmente o sistema ele tem uma autonomia de quanto tempo? Tipo assim, caiu a Normalmente, luz. de autonomia, cara, se eu tiver durante o dia, esquece, ignora. Hoje, no verão, ignora. Posso sair, vou assar um porco no forno elétrico. Aço. Que isso? Porque eu estou gerando, estou usando e estou jogando na rede. Estou carregando. Agora, aí à noite, aí que eu tenho consumo mais limitado, porque a bateria ainda é algo caro, infelizmente. Eu digo assim, no sentido de. Eu. Se acabou a luz, por exemplo, acabou a luz normal, né? Tá de noite e tudo mais. Pô, eu tenho autonomia de quanto tempo aí, se eu tiver com as baterias cheias e tal, normalmente, assim, o normal, sabe? Olha, normalmente, eu desligando a mineração e tudo, eu consigo dormir com 2 ar-condicionado ligado. E eles duram as 8 horas de sono. Tranquilo. Chega de manhã e aí começa a gerar energia. Assim, eu não pego energia da rede. Entendi, legal. Isso são 15 quilowatts, né? Então, assim, eu tenho uma bateria de 15 quilowatts. Acho pouco. Pro meu uso, assim, para eu ter algo robusto, do tipo assim, cara, eu vou ligar o dane-se de energia, independentemente da rede, eu posso ficar um dia, eu teria que ter pelo menos 40. Com Entendi. mineração ligada, com tudo. Assim, ignorando solenemente a existência, sabe? De eu não precisar olhar no negócio, assim. Mas é que eu te falo, eu tenho um uso elétrico muito maior, porque eu cozinho no elétrico, eu tomo banho no elétrico, né? Que não é algo muito padrão no Brasil. Né? Quer dizer, o elétrico no chuveiro até mas não no sentido de assim ter água quente na casa inteira. No Brasil é gás, né? Normalmente. Geralmente é. Não é que É, gasta muito, mas ele gasta de um uso mais constante, né? Então, se você usou água quente, ele vai ligar um pouco, vai esquentar um pouco, vai tomar um banho, aí você toma 2, 3 banhos, assim, né? Tipo, as pessoas vão tomando banho, além de ter um limite, ele vai ficar muito mais tempo ligado esquentando a água. Então, fica 2, 3 horas consumindo aí 1,5 kW, quase 2. Então, já são quase 6 quilowatts numa bateria de 15, entendeu? Que você já pega quase metade da bateria numa brincadeira dessa. Você está à noite. Então, também é interessante você ter uns, como eu tenho em casa, que é um timer. Então, é uma tomada timer. Então, essa tomada desliga da meia-noite às 6, por exemplo. Eu tenho ela da meia-noite às 6 no negócio. Então, como não tem ninguém usando água quente, ele não precisa ligar para ficar esquentando, só para manter a temperatura. Ele desliga e fica até às 6 da manhã. Depois, dependendo da época, eu inverto isso, né? Que aqui você ainda tem a possibilidade de contratar biorário, onde você paga menos na energia de madrugada do que durante o dia. Então você ainda pode inverter isso, fazer ele funcionar à noite, para você gastar uma energia mais barata, principalmente no inverno, para a geração durante o dia ser aproveitada de se utilizar mais do painel durante o dia sem precisar comprometer bateria. Então, tudo é uma estratégiazinha que você tem que ir se adaptando ao longo do ano, mas te dá uma soberania muito grande. Né? é isso que eu ia falar. Isso te isenta muito de ficar à mercê da questão do governo, Uhum. não só na questão de você ficar criando tendo a sua fonte de energia ali, mas também de você, às vezes, não estar tanto à mercê de flutuação de imposto, né? Porque O Brasil tem imagina. muito disso, né? De bandeira vermelha. Pum, energia Isso, mais cara. exato.
Você está fora disso. Exatamente. Então, tipo assim, você fica isento, né, entre aspas, desses problemas que é você, tipo... E o Brasil ainda tem uma enorme vantagem. Isso vale para o pessoal, né? Aqui, se eu minha bateria carregou 100%, eu estou usando, mas eu estou produzindo ainda mais, eu tenho duas opções. Eu jogo na rede de graça ou eu vendo. Só que eles me pagam tipo um terço do valor que eu pago para consumir. E aí, eu não entro num banco de kilowatt. Não, eu vendo o que eu produzi. Se eu precisar pegar à noite, por exemplo, eu vou pagar o preço que tiver lá, que é 2, 3 vezes mais. No Brasil, não. Então, no Brasil se você está produzindo, está jogando na rede, você entra num banco, normalmente é assim, você entra num banco de kilowatt. Aí você gerou no mês um excedente de 200. Você pode usar esses 200 em qualquer horário e em qualquer residência que aquela concessionária preste e a conta está no teu nome. Então imagina, você gerou um pouco a mais aí sua mãe mora na cidade, você vai lá, transfere a conta para o teu nome e abastece a casa dela. Para a rede pública é horroroso. Para o indivíduo, o Brasil é muito melhor nesse sentido. Você pode usar créditos de kilowatt, entendeu? No caso do Brasil, só tem um porém, né? Que, tipo, se você for migrar a sua... Por exemplo, se você quiser fazer o esquema desse de vender, você vai ter que botar a conta da outra pessoa no seu nome, sabe? Sim, sim, sim. Por isso que eu Tem falei. esse Bota a detalhe. conta no nome, sim. Você não Tipo, vende assim direto. Eu sei que aqui parece que você pode também alimentar uma outra pessoa. Por exemplo, você tem duas casas no mesmo terreno. Eu acho que você pode, nessa outra casa, alimentar ela também, desde que você faça um negócio lá, enfim, tem que ter medidor na outra também, de entrada e saída. Eu acho que você pode fazer isso. Mas, sinceramente, eu nem fui ver, porque pouco me ajuda. Então você fica um pouco mais restrito aqui, mas eu acho que restrito de uma maneira mais justa. Porque uma coisa é uma energia gerada às 3 horas da tarde, outra coisa é uma energia gerada às 3 horas da manhã. São entidades completamente diferentes. Eu acho que o Brasil erra em fazer esse banco, mas para o indivíduo, como eu disse, é muito bom e vale a pena pensar nisso. e a questão da mobilidade dessa placa? Botou num lugar, ela vai ficar lá pro resto da vida ou eu consigo levar? Você pode desinstalar e levar as placas. Será que é custoso para fazer isso? Não, não, aqui, no lugar que eu instalei mais baixo, se eu quiser, eu mesmo faço isso, tiro. A placa pesa 30 e poucos quilos, você tira, sai andando com ela. Nos telhados mais altos, vai ter que vir uma equipe e tal, tirar. Os cabos é que eu não acho que vale a pena você arrancar cabo, né? Sim. Nem a estrutura de preparação, mas se você precisar, enfim, tudo é removível, mas normalmente se faz essas coisas pensando mais a longo prazo mesmo. Mas assim, os painéis principalmente é super simples de remover, cara. São 4 parafusos, você tira. Entendeu? E se eu instalar em outro lugar depois, vai de boa. Se funciona normal, né? Sim. As garantias são longas. Garantias de painel, normalmente 15 anos. 15 a 20 anos. Garantia de inversor e bateria, normalmente 10 anos. Entendi. Então, assim, são coisas com grande garantia e tal. Normalmente, mais que se pagaram, né, quando chega nessas garantias. E a garantia dos painéis de 15, 20 anos é garantia que chega nessa época com pelo menos 80% da capacidade máxima. Então ainda tem tempo. Entendeu? Então ele vai perdendo a capacidade dele de transformar a energia em Isso. sol e energia com o tempo, né? Isso. Lentamente, né? Então,
Se comprou um painel de 600 watts, ele vai estar em 520 daqui 20 anos. Ainda é relevante. Ah, legal, pô. E recentemente bateram o recorde num painel solar. 900 e poucos watts num painel solar. Top. Uma nova tecnologia lá, enfim. Isso tá realmente se modernizando bastante. E painel solar usa muita prata, tá? Para quem está aí na tese dos metais, em torno de 50 gramas de prata por painel. Não. Não fala isso não, só que depois os craqueiros no Brasil vão começar a roubar esses trem. Mas já rouba, né? Mas Os eles caras não roubam roubam pelo isso. cobre. Eles não roubam isso ainda, né? Eles roubam outras coisas, né? Não, eu tava vendo uns vídeos de uns caras assim de loja de painel falando, tipo, sabe, mostrando assim, os caras roubaram aqui o cabo, levaram os painéis. Brasil, né? Brasil. Mas mesmo assim, acho que muito válido ter. Lógico que tem que ser um pensamento de longo prazo, né? Você não vai eliminar, dificilmente você vai zerar uma conta, mas o propósito não é zerar, mas sim diminuir a dependência, usar menos e principalmente estar mais soberano em relação à rede, entendeu? Isso é importante, estar com mais soberania. Mas em relação ao Porque, Estado também, né? porque assim, você facilmente consegue adaptar se precisar numa situação e não depender da rede, no meu caso. Então, assim, porra, eu tenho um fogão a gás, eu ainda tenho uma forma de tomar banho com gás também. Então, rapidamente eu conseguiria migrar para uma situação de uso muito menor da parte elétrica e não depender sequer da rede, se precisar. Eu posso, inclusive, mudar, ligar, desligo o disjuntor, mudo o modo do inversor para o modo totalmente off-grid e aí a situação vira outra. Né? Essa situação apocalíptica eu tenho como sobreviver. Bom demais. Então é tudo uma questão de um projeto, de um pensamento de longo prazo, coisa que também não é muito comum no Brasil, né? Pensamento em longo prazo, mas acho que vale a pena as pessoas terem essa noção. Colocaria solar no Brasil pensando em soberania. Acho válido. Principalmente para quem está numa vida mais longe de grande cidade, que a rede elétrica é muito pior, a gente sabe disso. Então, acho que é uma boa forma de soberania em vários sentidos. Fica a dica aí, Felipe, que está comprando casa aí. Exatamente, eu tô de olho nisso aí já. É uma boa, porque assim, é uma conta alta. Né? Para você usar a energia do jeito que você quer mesmo, sabe? Assim, porra, tá verão, tá calor. Dane-se o temperatura Pra lá. você ter ideia, no verão, a minha conta de energia, ela é por baixo R$ 500. Então, cara, hoje, um exemplo, hoje eu mantive a casa 13 a 14 graus mais fria do que estava lá fora. Né? No inverno eu mantenho menos porque eu gosto do frio. Né? Então eu mantenho. Mas a casa também ela é muito preparada para o frio. Então eu mantenho 10, 11 graus mais quente. Mas é para isso você ter um sistema, entendeu? Para você ter conforto. Né? Você não precisa ficar pensando em, ai, meu Deus, minha conta. É. Entendeu? Bom, gente, é isso. Se tiver dúvidas, deixem no comentário. Marquem lá no X que eu ajudo se possível. Se for aqui de Portugal, tenho gente para indicar e desindicar. Então, pode me chamar que eu ajudo no que for possível. Brasil,
conheço a empresa do inversor aqui tem no Brasil, ela é muito boa no Brasil de suporte, inclusive já usei o suporte deles estando aqui. Então posso ajudar também quem precisar, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.